Quem irá apresentar esta palestra é a engenheira de processos, Bruna Silveira da Costa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou engenheira de processos da unidade vazante da Nexa. É um prazer estar aqui. E hoje eu vou apresentar um trabalho que a gente desenvolveu, né, de aumento de recuperação e teor de prata no concentrado em vazante. Esse daqui é um pouquinho da apresentação, né? Vou falar um pouco dos autores, a introdução, o desenvolvimento do projeto, os resultados no circuito industrial e as considerações finais. Então, alguns dos autores, né, na verdade, se eu fosse colocar todos aqui, nem ia caber no slide, todo mundo que contribuiu para esse projeto, mas os principais autores aí, né, somos eu, Lemir, que hoje é gerente de processos na unidade vazante, o Arley, engenheiro de operação, o Arthur, que é coordenador de beneficiamento, e o Yuri, que inclusive está aqui com a gente também. Pessoal, para quem não conhece, né, a unidade vazante da Nexa ela é localizada aqui em Minas Gerais, né, no noroeste de Minas. Está a 530 quilômetros, mais ou menos, aqui de Belo Horizonte. E eu trouxe aqui um pouquinho do circuito, né, para vocês. Hoje a gente beneficia o nosso principal mineral minério é a vilemita. Né, então, a gente gera o concentrado de zinco, que é encaminhado para a unidade de Três Marias, que hoje é o smelter que trata e que segue, né, com o tratamento do mineral que a gente extrai lá em vazante. Então, a gente tem duas etapas aí, dois circuitos de britagem, em seguida moagem. A gente tem os nomes dos circuitos W e C, porque antes a gente extraía e beneficiava também o mineral de calamina, né, que é um mineral de zinco oxidado de superfície, mas hoje a gente não explora mais, então todo o circuito a gente trata apenas a vilemita, que é oriunda da nossa mina subterrânea. Então a gente tem primeiro a etapa de britagem, seguida pela moagem em moinho de bolas, também temos circuito WC. E aí a gente tem, em seguida, uma etapa de flotação de sulfetos. Então, a gente gera aí um coproduto, né, que é o nosso concentrado de chumbo e prata. Né? Então, a nossa iniciativa hoje ela é focada nesse circuito, mas a gente tem também a concentração em seguida desse circuito, a flotação de vilemita, né, seguida aí pela etapa de espessamento, filtragem e carregamento. E a gente tem também uma planta de disposição a seco, né, que iniciou as operações aí no ano de 2019, em que a gente filtra e empilha 100% do nosso rejeito. Tá? Então, como eu comentei, né, hoje o foco do trabalho é na nossa etapa de flotação de sulfetos. Né? A gente, no ano passado, sofreu bastante aí com a queda do LME do zinco. Então, isso trouxe para a gente aí o desafio, né, de pensar em soluções tanto para redução de custo quanto aumento de receita, como é o caso desse projeto. Né? Então, hoje, a prata, né, ela, pensando no concentrado de chumbo e prata, ela tem uma relevância financeira bastante grande. Então, ela representa 80% do faturamento com a venda desse concentrado de chumbo e prata. Né? Então, pensando em como é que a gente poderia incrementar a receita da companhia, a gente trouxe o desenvolvimento desse projeto. Né? Hoje, a gente tem dois principais minerais, pensando em prata, que são a jalpaíta e a acantita. Ambos são sulfetos. E aí, quando a gente começou com a ideia desse projeto, a gente foi aprofundando um pouco mais, tanto na parte de caracterização, né, desse concentrado, e focando exclusivamente em como é que a gente poderia incrementar a nossa recuperação de prata. Como é que foi, então, o desenvolvimento desse projeto? Né? Primeiro, a gente fez a parte de caracterizações, muito para entender um pouco mais sobre onde estava a prata nesse concentrado, quais reagentes, quais soluções que a gente poderia buscar. Então, anteriormente ao desenvolvimento desse projeto, a gente teve, inclusive, um teste industrial com a remoagem, né, justamente porque a gente identificou que a liberação era um fator importante. E aí, em seguida, então, a gente começou com as pesquisas bibliográficas muito focadas em reagentes que poderiam nos auxiliar com o aumento da recuperação. A gente entendeu um pouco, além de entender que ela estava predominantemente em sulfetos, com quem que ela estava associada.
né, e como é que a gente poderia, então, buscar reagentes específicos para incrementar essa recuperação. Hoje parece simples, né, quando a gente chega com uma solução, um reagente que deu super certo, mas a busca e a quantidade de testes que a gente teve que fazer, né, em bancada, a partir do que a gente viu na bibliografia, foi bastante extenso. A gente tem uma assertividade bem bacana e uma aderência entre o que a gente consegue enxergar na bancada e o que a gente consegue replicar na planta em vazante. Então, isso é um benefício bem grande, né, que a gente consegue testar exaustivamente em bancada, com diferentes pilhas de minério, e depois que a gente vai para a planta, a gente já tem uma confiança muito bacana nisso. Então, a principal metodologia que a gente fez aí foram os testes em bancada. Né, a gente entendeu, né, que existia uma oportunidade bacana a partir de experiências de outras mineradoras e pela pesquisa bibliográfica que a gente fez com os ditiofosfatos. Né? Então, a gente identificou tanto ditiofosfatos de potássio, de sódio, a gente fez testes com eles, né? Recebemos aí várias amostras de fornecedores de reagentes, parceiros nossos, e a gente identificou que o que comportou melhor, né, para o nosso caso, foram os ditiofosfatos de sódio. Então, foi com eles que a gente seguiu. E aí a próxima etapa foi entender, né, qual seria a dosagem ideal e em qual ponto que a gente poderia dosar no circuito. Né, porque falando especificamente aí da flotação de sulfetos, a gente tem tanto a etapa Hofer, cleaner e recleaner. Então, a gente fez uma exploração bacana para entender em que ponto que seria mais interessante da gente dosar e qual é essa dosagem. Né, e, em seguida, então, quando a gente chegou na melhor condição, a gente partiu para o teste industrial. Como eu comentei, né, devido à boa aderência que a gente tem entre os resultados de bancada e planta, a gente não teve nenhuma surpresa negativa. Né, o teste transcorreu muito bem. Né, desde o início do teste, a gente não parou mais de dosar, né, funcionou muito bem e a gente já seguiu com a dosagem contínua. Então, a gente fez a avaliação de todas as adequações que seriam necessárias fazer na planta, né, todas as aquisições para garantir essa melhor dosagem. Fizemos alguns ajustes pontuais em dosagens, mas os resultados eles foram bastante constantes aí, e a gente segue dosando o reagente. Tá? Então, a gente vê ali, né, que a gente teve um ganho de 2,7%. Isso daqui foi até o fechamento do ano passado, né? O comparativo do antes e depois, considerando a mesma quantidade de dias, né, para não enviesar a nossa análise. A gente teve uma média aí de ganho de 2,68% de recuperação de prata. E uma vantagem muito bacana é que a gente teve um aumento de quase 20% no teor de prata no concentrado. E aí isso trouxe para a gente um benefício muito bacana na venda do concentrado, né, porque a gente ganhou um benefício em relação ao TC, e isso fez com que a gente melhorasse a precificação do nosso concentrado também. Esse projeto, só no ano de 2023, ele trouxe um ganho para a Nexa de R$16 milhões. Então, foi um ganho bastante expressivo. E a gente segue capturando ele, né? Como eu comentei, a gente não parou mais de dosar, a gente fez a validação industrial e já seguiu fazendo a dosagem de forma contínua. Então, comentando um pouquinho, né, até foi comentado ontem em algumas das apresentações, a gente sabe que na mineração a gente está sujeito a um cenário bastante volátil, né, em relação a preços, por exemplo. Então, é muito importante a gente estar sempre buscando, olhando para o nosso processo, buscando otimizações, buscando soluções. Né, a gente viu aí que a gente sofreu esse impacto no zinco, então a gente buscou, inclusive, com outros produtos, né, como é que a gente poderia compensar um pouco isso. A gente fez bastante avaliação de testes, aí, a gente contou bastante com os nossos parceiros também, né, as empresas fornecedoras que mandaram para a gente várias alíquotas, abraçaram o problema junto com a gente. Né, a gente pôde aprofundar bastante no problema e conseguir essa solução. E, por último, um fator que eu considero chave também, né, essa questão que eu comentei da gente conseguir replicar muito bem a planta na bancada e ter conseguido fazer uma avaliação de riscos, aí, né, tanto de saúde, segurança, meio ambiente. A gente sabe que inserir um químico novo no processo, a gente precisa fazer uma avaliação bem extensiva. Né? E aí a gente conseguiu executar o teste de uma maneira tranquila e sem surpresas negativas. Né? A gente conseguiu replicar e fazer a transição entre processos e operação de uma forma muito tranquila, porque a gente já sabia o que a gente esperava encontrar, então não teve grandes surpresas graças a esse planejamento. Aqui está um pouquinho das referências, né, usadas aí para o trabalho, algumas delas. E aqui os meus contatos eu deixo à disposição, aí, caso alguém tenha dúvidas, comentários, ou queira discutir um pouco mais também sobre o projeto. Muito obrigada.